Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV também, no rádio. Graças a Deus por isso, por essa oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez, né? Pela bondade e misericórdia de Deus, nós vamos aqui discorrer a lição de número 3. Nós estamos aí no segundo trimestre de 2024. Lição de número 3, 21 de abril de 2024. O assunto da lição de hoje, o céu, o destino do cristão. Então esse é o nosso alvo, o nosso foco, né? A nossa direção aí, que é esse destino aí do céu, né? Então, texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Então a gente tem que, eu sempre digo que a gente tem que desligar ou deixar quase desligado o HD terreno, né? E ligar o celestial, né? Então aquele que é horizontal você deixar no mínimo aí só para não morrer de fome, né? Ali só para alimentando mesmo, para sobrevivência mesmo. E abrir totalmente, disponibilizar o vertical, né? Que é para o céu, né? O pensamento, pensar, buscar sempre as coisas de Deus, né? Então aqui está dizendo isso. Aí tem aquele momento que é terreno, que é natural, que a gente tem que cumprir com as nossas tarefas, né? Natural, mas a maioria sempre controlado pelo espiritual. Para que possa estar sempre valorizando isso aqui. O nosso foco na vida eterna, né? A nossa casa, a nossa morada, que é a Nova Jerusalém, né? Onde não tem sol, nem lua, nem estrela. Lá é a glória do Senhor, que é a luz, né? Então essa é a verdadeira luz, né? Você vê que quando Deus criou a terra, ele foi criando ali, e ele criou a luz e depois ele formou o sol. Então a luz é exatamente isso aí, essa parte de Deus na terra que nós temos ela, né? Aí eu acredito assim, que essa parte espiritual em nós que é a luz, né? E que precisamos focar nisso aí, investir nisso aí, né? Então isso aí já passo aqui para a Arisneide, né? Graças a Deus. Estamos dando continuidade a mais uma lição de escola bíblica, a terceira lição, o céu, destino do cristão. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa e precisamos envolver todo o nosso estilo de vida, toda a nossa vida diária nessa esperança, nessa expectativa, crendo nessa palavra, que essas promessas de Jesus, elas são fiéis e verdadeiras, né? E nós precisamos acreditar. Vivemos numa cultura anticristã e se nós não estivermos atentos, nós somos engolidos pela cultura, pela crença, pelas ideologias, e aí vamos ficando tão dispersos dessa realidade, dessa crença em Deus. E se nós não abrirmos o olho espiritual, se não pedirmos para o Espírito Santo nos ajudar todos os dias, nós estaremos correndo grande risco de perder esse destino, que é o céu de glória, porque isso aqui é para quem crê,
de verdade, a nossa fé, ela precisa ser estimulada pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não buscarmos isso, nós perdemos de vista essa promessa gloriosa que Jesus nos fez, a garantia de vida eterna. Vemos que lá no jardim, a eternidade era condicional, né, para o ser humano. A obediência, se o homem tivesse vivido uma obediência àquilo que Deus estabeleceu, de forma alguma ele teria morrido, de forma alguma chegaríamos a experimentar a morte. Foi perdido a vida eterna, a eternidade dentro do ser humano exatamente por conta da desobediência. E a vida eterna que nos está proposta por Jesus também será perdida da mesma forma se não acreditarmos ou se não buscarmos viver essa realidade aqui. Nós ainda temos um escape, né? De ter garantia de vida eterna com Cristo. E isso vai depender também, da mesma forma que dependeu de Adão obedecer. E ele não se sujeitou às verdades que Deus estabeleceu para ele. Da mesma forma, nós também temos essa grande verdade para praticarmos, né? A obediência, a crença. E se nós perdermos isso de vista, não seremos diferentes do nosso de Adão, né? Do nosso antecessor. Na verdade, a Bíblia não fala, né, de tempo, e mesmo nem existia tempo na época de Adão, antes dele pecar, né? Sim. Não tinha tempo, não tinha como contar tempo. Uma coisa que é eterna não tem como contar. Né? Como hoje é contado, depois que Adão pecou, que começou a contar a vida dele, porque teve o fim. Ou seja, ele morreu. O que é morreu? Não é que ele morreu na hora, ele morreu espiritualmente. E ainda ficou, né? Aí 830 anos, né? Ele viveu, né? Mas começou a contar. Os 800 acabou. 830 anos acabou e ele morreu. Então, quer dizer, para isso aí já estava realizado. As coisas de Deus é assim. Existe tempo, então está feito já. Porque vai chegar o dia, né? Então, ali ele morreu ali, porque já ficou estabelecido um tempo para ele viver na Terra. Quer dizer, e antes não tinha tempo, mas eu assim, até acredito que se fosse contado o tempo, quanto tempo ele viveu sem pecar, né? Sim. Né? Ali com Adão e Eva, dois ali, e quem sabe teve muitos filhos antes de pecar, quem sabe, a Bíblia não diz nada disso. Mas não significa que foi quando ele pecou que aí começou a vida deles, que aí ele conheceu Eva e nasceu o Caim, depois Abel. Não, depois do pecado aí nasceu esses dois aí, que aí começou toda aquela história. O pecado já entrou lá ali em Caim, e antes mesmo disso acontecer, quando ele pecou, aí o próprio Deus já chamou ali os dois e já passou ali a sentença deles, né? A do diabo também, que usou a serpente, mas ele passou para Adão, olha, agora a terra é amaldiçoada por causa de ti. Eu te dei para ti, tu entregou para o diabo, quer dizer. Então, aí toda a humanidade foi junto. Quer dizer, tudo que é da terra, não foi só a humanidade, não. Os animais, tudo se sujeitou a essa queda aí, né? Eu até digo que aquilo, quando Adão pecou, deve ter sido um desastre. Sofreu uma degradação assim, a terra toda estremeceu, porque ele entregou a terra ao pecado, né? Exatamente. Então, é isso que fala aqui de uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Será restaurado. Porque aí vem uma terra sem pecado. Exatamente. Aí sim, aí não existe essa corrupção, né? E aí por que Deus ele trabalha no homem dessa forma? Para quando acontecer isso aí, o homem está restaurado de verdade, né?
ele não ir desobedecer a Deus, porque Deus ele vai sempre dar o livre-arbítrio para todos os seres criados dele, né? Que é os anjos e tudo. É tanto que Satanás é Satanás por isso, né? Que ele estava no céu, mas ele tinha um livre-arbítrio, e a iniquidade entrou no seu coração e ele foi jogado para fora, ele foi destronado ali do céu. Então, do mesmo jeito, Adão pecou, foi destronado da vida eterna, ele foi desligado de Deus, arrancado de Deus, entendeu? Quer dizer, quem está em Deus tem vida eterna. Saiu dele, não tem vida eterna. Então é isso aí que aconteceu e a gente tem que se religar, que é exatamente a palavra religião. Se religar a Deus, voltar para Deus. Então esse voltar para Deus é que Deus orienta como é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu sempre estou dizendo que o reino do céu está aqui, não é só eu. Jesus disse, o reino do céu chegou. A terra está aqui, quer dizer, está no meio dessa corrupção aqui, está o reino do céu, sem corrupção. E se eu quiser, eu vou ter que lutar por isso que tem a questão da porta estreita, que nós estudamos na lição passada, número 2, que é exatamente essa luta do homem que está nesse mundo corruptível, ele viver um mundo incorruptível, ele rejeitar o corruptível, e viver, fazer um esforço pelo poder de Deus, né? Sim. Pela obediência à palavra, a orientação divina, com um poder que é dado a esse homem, qualquer um que queira, para ele rejeitar esse mal e escolher o bem aqui na terra mesmo. Então o reino do céu está aqui. E é para nós viver essa porta estreita, viver no sentido, estou dentro dela, da porta, dentro do reino. Entrei para dentro. Que aí eu sempre estou dizendo ali do Jesus com Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. Então não vá pensar que isso é depois da morte, é agora. Você tem que entrar agora, ver e entrar por essa porta estreita e lutar para ficar lá dentro. Porque ele diz em Apocalipse 3:11, né? Presto vem, logo vem, daqui a pouco eu venho. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é isso? Te jogar para fora de novo. Te induzir, tu voltar da porta estreita para fora, né? Sair de dentro do reino. Tá entendendo? Então, ele disse, no 21, ele diz, em Apocalipse 3:21, aquele que obedecer, que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono, como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Você pode ver que Jesus, antes, ele não sentou no trono, mas ele vivia o reino aqui na terra. Vivia na obediência sujeita a Deus. Dentro desse reino, ele disse, o reino veio, está aqui o reino. E eu estou nele, eu sou o rei. Mas ele teve que passar pela morte, né? Para dizer, agora foi me dado todo o poder no céu e na terra. Ele subiu e sentou-se à destra de Deus, que é exatamente nesse trono, que é de Deus. O que é isso? É assumir uma posição, uma vida eterna, uma herança eterna, que é essa morada nossa aqui. Ele disse, eu concedo, como eu venci e me sentei no trono do meu Pai, que é nesse reino, eu concedo que todo aquele que vencer até o fim, eu concedo que ele se sente com nós nesse trono. É isso aí. Então é essa luta aqui do crente, né? Desse reconhecimento que existe, nós precisamos ter essa visão, que existe esse reino e está aqui, perto de nós, o reino está aqui, eu preciso só querer, né? E eu me interessar por isso, para mim viver nesse reino, representando, defendendo esse reino aqui na terra, assim, de maneira que eu seja participante dessa nova terra, desse novo céu, nova Jerusalém, porque existe a Jerusalém terrena,
Assim como tem a terra velha aqui, né? Tem o céu, até esse céu mesmo que aí vai falar aqui que tem o sol, tem a lua, as estrelas. Não vai ter, para quê? Isso aí não ilumina, é homem. Só para os homens, né? Para dominar a noite, com Deus não tem noite. Então você vê que isso aí vai acabar, é um novo céu, claro. Tem negócio com Deus, não tem escuridão não, né? E essa nova terra que não existe mal nela. A gente tem que almejar isso aí, né? Porque o céu, morada do nosso Deus, né, ele não foi afetado, né? Não. Claro que não foi afetado, que foi afetado. Que é o terceiro céu. Que foi afetado foi a morada do homem, a terra, né? Então, é o que será restaurado. A gente aqui vai falar na lição, né, que sempre vai existir a terra. Que é uma nova, mas vai existir. Aí o Jesus, ele diz, né, passa o céu e passa a terra. Exatamente, muda, vai mudar isso aí tudo. A minha palavra é que não muda. A palavra vai permanecer, entendeu? Então, É maravilhoso demais aprendermos a palavra de Deus. Cada lição para nós é uma riqueza, porque a gente já tem mais o hábito de pregar sobre o céu para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, mas na realidade, para nós cristãos, isso aqui é algo maravilhoso demais. Vê-se que na harpa cristã são tantos os hinos que são elevados, né, nessa alma do cristão a ansiar pela Nova Jerusalém, a ter esse anseio pelo céu. Então, que seja da mesma forma nos nossos dias essa esperança viva, porque de alguma forma nós iremos nos deparar com a eternidade, talvez não muito longe desses dias, né? Então, ou pela morte mesmo, ou pelo arrebatamento da igreja, nós iremos nos encontrar sim com o Senhor. E para sermos agraciados, para recebermos o bem-vindo do nosso Jesus, isso é a coisa mais maravilhosa que pode existir para o cristão, porque não é de se comparar com as coisas terrenas, as coisas celestiais, as coisas espirituais. Elas são de fato para aqueles que creem, porque isso é fora daquilo que o nosso pensamento pode alcançar. Então, só em estudar isso, só em pensar nisso aqui, já é algo que alegra o nosso coração. Então, que o Senhor nos desperte mesmo e nos traga esse sentimento, esse anseio de podermos ver o Senhor face a face, podermos ouvi-lo, podermos senti-lo, que a gente de longe já sente tanta alegria de saber que nós temos o nosso Salvador, que remiu a nossa alma, que nos dá uma garantia de uma eternidade junto dele, com a Santa Ceia, né, que ele nos promete. Imagina a festa que nos aguarda. Isso é maravilhoso demais. Que o Senhor nos ajude a perseguir isso, a buscar isso, a nos despertarmos nessa crença, porque isso aqui é real. Você vê que aí Jesus, ele vai reinar nessa terra, né? E a gente, junto com a gente, né? E nós acreditamos, eu sou assembleiano, né? Nós acreditamos no milênio, né? Que ainda vem aí, que vamos reinar com o Senhor. Nessa terra ainda vai ter essa nova etapa aí, né? E são coisas que não precisam, a gente não precisa se embaraçar com isso. Não depende isso aí de eu crer, não crer nessa questão aí para mim me salvar, né? Então tem coisas aqui, como a gente está falando aqui para pessoas, como esteja evangelizando aqui as pessoas que muitas vezes não têm conhecimento bíblico, né? A gente tem que despertar esse desejo de conhecimento, esse desejo de busca ao Senhor de maneira simples, né? Sim. Você vê que o próprio Jesus, ele não pregava essas coisas
Nem para os apóstolos mesmo, teve momento dele ele dizer, ó, tem muita coisa para dizer, mas eu não vou falar porque vocês não vão suportar. Ou seja, não adianta eu dizer para vocês, vocês não vão entender, eu ficar quieto, vocês depois vão saber. Então é assim, então aqui a gente tem que falar as coisas bem rasas mesmo ali, para que as pessoas venham, né, não achar, até ficar embaraçado com isso, de alguma forma achar difícil de cumprir, de obedecer. Sim. Porque Deus não tem nada de difícil para alguém obedecer. Né? E agora a gente tem que sempre pedir ao Senhor para entender, compreender e desejar Isso. exatamente esse céu, né? Que é reinar com o Senhor para sempre, né? E sabe, participar dessa vida eterna. Tudo que é de Deus, ele é eterno, não existe, não conta nada. No momento que você morreu, irmão, saiu dessa natureza pecaminosa aqui, corruptível, que nós estamos decretada a morte, está ordenado o homem morrer uma vez, você saiu dessa dimensão aqui, você parou o relógio, parou os calendários, não existe tempo mais para você. Por isso que o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta dizendo que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Não existe esse negócio de tempo. Eita, é sexta-feira, hoje, amanhã é sábado. Não tem isso aqui. Quer dizer, no mundo espiritual é eternidade. Como é que vai contar uma coisa que não tem fim? Não conta, né? Então veja que você entrou nisso aí, você tem que entrar, vamos dizer aqui, com o pé direito. Né? Você tem que estar com cuidado, com diligência, com zelo nisso aí, para quando você entrar nisso aí, você entrar correto. Né? Porque você já vai se deparar com o juízo. É como eu disse agora há pouco, Adão, na hora que ele pecou, ele morreu ali, porque já estava decretado a morte dele há 830 anos depois. Quer dizer, para Deus já estava concluído. Para Deus já está concluída essa nova terra, novo céu. Para Deus não tem esse tempo, ainda vou fazer, vou ver como é que eu vou fazer. Não existe isso, é por isso que a gente tem que começar a crer nesse negócio, né? Não procurar entender mesmo explicação científica, humana, sei lá, de alguma forma, a mente humana captar isso aqui. Né? Nessa lição nossa aqui vai falar, não só uma vez, mas mais de uma vez, sobre aquele versículo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura e nem pode entendê-las, porque elas se descendem espiritualmente. Então, uma coisa que é totalmente diferente, é eterno, que nada toca nele. E quando a gente vai ver isso, a terra era meio que assim, antes do pecado. Porque era eternidade, não tinha morte, o Adão furando os pés nos pregos, nos espinhos, não existia nem espinho. Porque o próprio Deus disse, ela vai produzir agora espinho e abrolho, sei lá, ervas daninhas. E tu vai suar agora, porque tu não suava para lavrar a terra, né? Quer dizer, tudo era uma coisa divina, sabe aquele movimento das árvores, tudo dando fruto sem necessidade do homem estar suando. Não existe desgaste humano, cansaço, doença, não tem isso. Mas como é isso? Não sei, mas eu quero. Tá entendendo? Então é o que vai ser nós aqui. E quem for preguiçoso vai logo caçando o jeito de se arrumar para o inferno. É realidade isso aí. Porque no céu você vai trabalhar também, vai ser sempre assim. Né? Até fala aqui na nossa lição, né? Isso é realidade, tem um movimento. Né? Por que existe galardão? Vai ter o tribunal de Cristo para distribuir galardão, exatamente para trabalho. Você vai ter seus trabalhinhos. Eu sempre disse
Não só hoje, mas sempre eu disse para Jesus, Jesus, ajeita lá um serviço para mim, eterno. Eu não quero parar de trabalhar não, né? Mas não vai ser esse esforço assim físico dessa forma que o homem se desgasta, o homem soa, o homem cansa, o homem dorme, porque senão... Não vai ter isso aí, né? Então você vê quando Jesus demonstrou bem isso aí, num corpo glorificado, quando ele ressuscitou dos mortos, aí entra nos lugares, nada que é natural toca nele. Ou seja, impede ele, ou tem que ter um esforço dele para subir, para descer, para não sei o que. Não existe isso aí. Então, como é que é isso? Não sei, mas eu acredito. E nós precisamos acreditar nisso e almejar mesmo de verdade, né? Então, é isso que nós estamos estudando nessa lição aqui, que é de difícil entendimento, mas porém é real. Então vamos aí A leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 3, versículo 13, versículo 14, versículo 20 e 21. Depois, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 ao 4. Vamos ao Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Exatamente. Passou tudo, né? Assim como na época de Adão, né? Passou para o ruim, né? Ali com o pecado entrou e ele perdeu a direção, perdeu a autoridade que Deus tinha dado. Aí tudo se tornou ruim, misturou o mal com o bem, né? Arruinou porque tudo que existia, tudo que existia na terra, a própria terra na sua plenitude se misturou com o mal, né? Sim. E aí assim vai passar, como passou no coador, né? Vai cessar isso aí tudinho, de maneira que o mal vai ser expelido da terra, e é uma nova terra, né? Todo mal vai sair, vai ficar só o bem, que é o reino do céu. É o reino. Aí você vê Jesus falando sobre isso: o reino do céu chegou até vós. Você pode ver quem começou a anunciar isso aí, João Batista, né? Depois o Senhor Jesus. O reino do céu chegou até vós. Ou seja, o rei está aqui. O nosso Redentor nasceu, o nosso Messias, que vai dar a sua vida para transformar esse negócio de volta, né? Então vai ter isso aí. Vai se concluir ainda. E essa parte foi concluída, que Jesus venceu. Já, como eu acabei de falar, para Deus está concluído, né? Mas para os homens tem ali toda
um processo de salvação de alma, que a gente, com certeza, Deus tem aí uma quantidade, né? E Ele espera isso, está na sua vontade. O próprio Jesus diz, e quando perguntaram para Ele quando era o tempo desse reinado, Ele disse, ninguém sabe, nem o Pai, ou seja, nem o Filho não sabe, mas sim Somente unicamente o Pai. Ou seja, embora Ele soubesse, ali talvez não, mas com certeza depois de ressuscitado sabia. Mas mesmo assim perguntaram para ele disse, não importa saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O negócio nosso é buscar esse poder para sobreviver, entendeu? Para não sair dessa promessa. E pronto, é isso aí. É acalmar o coração, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Eu venho buscar vocês para onde eu estiver, estejais vós também. Então, tudo certinho ali. A gente confiar nisso aqui. E deixa Jesus fazer como Ele quer, né? Exato. Então, é não ceder, entendeu? E procurar, exatamente, nós vamos estudar essas instruções de como nos manter nessa caminhada, né? Porque como é que você vai contra o Deus, que o reino é dele? Aí você não vai para as instruções dele. Não, eu quero esse reino, mas eu não atento para as instruções do rei desse reinado. Não, tem que estar atento às palavras do rei. Para onde é, rei? Eu quero fazer parte do Senhor, quero andar com o Senhor, quero reinar para sempre com o Senhor. Então me ouve, senão tu não vai. É isso aí. Então nós temos que estar atento à palavra de Jesus. Que, né, sem essas palavras jamais nós vamos participar desse reinado, né? É isso aí. Aqui está todas as instruções, né, na Bíblia, né? Tá, então vamos aqui aos objetivos da lição. Sim. São 3 objetivos. Primeiro, distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. Segundo objetivo, apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse. Terceiro objetivo, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Aí Paulo foi levado, né? Vai ser falado aí, né? Foi levado ao terceiro céu, né? Exatamente, a gente vê aqui esse céu aqui, que tem as nuvens aqui, que o próprio Jesus diz, para vocês discernem a face do céu. O próprio Jesus falou assim, no sentido de hoje vai chover. Não, hoje não vai chover. O homem consegue discernir isso aí, entender, né? Pela experiência do dia a dia. Aí se vocês discernem isso, não discernem o que eu digo? Então ele está dizendo, vocês não querem, vocês têm inteligência, não usa porque não querem, né? Aí tem o outro céu, que é esse que nós estamos falando aqui, que falamos da lua, das estrelas, do sol, né? Que também já é o segundo céu. Aí tem a morada de Deus, né? Que é o terceiro, onde Paulo disse que foi lá e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito um homem ouvir ou pronunciar, né? Então, é nesse céu aí que nós vamos morar, né? E ele diz que não sabe se ele foi lá no espírito ou no corpo. Se foi do jeito que ele estava nessa carne ou foi só o espírito que foi lá. Ele diz que não sabe como foi, mas foi. Então, vamos aí na introdução, né? Introdução. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por isso a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu.
a ponto de negar sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. João, capítulo 11, versículo 25, versículo 26, João, capítulo 14, versículo 2 e 3, Atos, capítulo 1, versículo 11. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Exatamente. 1 Coríntios 15, 19, Paulo fala: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, começa exatamente no nascer de novo, e aí vamos desenrolando nessa jornada de fé, acreditando que o nosso destino final e glorioso é estarmos para sempre com o Senhor. É quando diz, se esperamos em Cristo só nessa vida. O que esperamos? A esperança. Esperar. Ter expectativa somente aqui. Significa você investir nisso. Não, cultuo a Deus, eu busco a Deus, eu acredito em Deus, eu vou ser crente, eu leio Bíblia, eu oro. É investimento. Eu estou investindo numa coisa que eu estou esperando, mas só para essa vida. Tem gente que ele só pensa nisso, ele vai para o culto e tudo, só pede as coisas naturais, só pensa tudo no natural, ele não consegue entender que existe uma vida eterna e ele não busca isso, colocar dentro da mente dele esse céu, que é morar com Deus eternamente sem dores, sem essa corrupção, né? Que junta tudo que não presta e vai em cima disso aí. Então, ele não consegue sair dessa dimensão natural. Então, se esperamos em Cristo, só nisso aqui, nós somos os miseráveis, porque amanhã morreremos. Paulo até diz isso em outra parte. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos e amanhã morremos e acabou tudo. Ele diz, porque a esperança nossa é ressuscitar com Cristo. É isso aí. A ressurreição, como o próprio Jesus disse, haverá um dia em que todos ouvirão a voz do Filho do Homem, todos que estão nos sepulcros. E uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, que nós venhamos buscar em Cristo, né? Não só para essa vida, mas para a eterna, as instruções de como andar de maneira aprovada aqui, para ter direito à morada eterna com Deus. É isso aí, meu. Aí sim, você está garantido ali e fique sempre desconfiado. Eu digo isso sempre nas minhas pregações, né? Fique sempre com o pé atrás. Desconfiado. O que é isso? É para garantir melhor essa comunhão com Cristo, garantir essa vida eterna, né? Para de alguma forma você, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz que eu subjugo o meu corpo sujeito à servidão, para que pregando eu aos outros, de alguma forma não venha a ser reprovado. Ou seja, eu ensino os outros, mas eu tenho cuidado de mim também, porque senão eu fico reprovado e os outros se aprovados. Então, é esse cuidado aí que a gente tem que ter, não arriscar. Jesus, se for possível, me mata, sei lá, arranca minhas pernas, sei lá, tira meus olhos, faz alguma coisa, mas não me deixe ir para o inferno. É isso aí. Sabe aquela coisa de você dizer isso de verdade? Né? Então, sair desse natural, né? Desvalorizar isso e valorizar o espiritual, né? É verdade. Primeiro tópico, céu, o alvo de todo cristão. Primeiro subtópico, definindo o céu. A palavra hebraica, chamari, que significa céu, ou céus, que já começa lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego
ouranós, céu. Está em Mateus capítulo 3, versículo 2, Apocalipse capítulo 21, versículo 10. Aparece 280 vezes no Novo Testamento com dois sentidos. Primeiro, como firmamento, ou universo, atmosfera. E segundo, os céus siderais e estrelados. Região acima dos céus siderais. Sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra chamarrim foi traduzida por altura e ouranós, como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Primeiro, céu atmosférico, Deuteronômio capítulo 11, versículo 11, versículo 17. Segundo, universo, o firmamento dos céus, Gênesis 1:14, Gênesis 15:5 e Hebreus capítulo 1, versículo 10. E terceiro, morada de Deus, Isaías capítulo 63, versículo 15, Mateus capítulo 7, versículo 11 e versículo 21. E Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Exatamente, né? Porque nesse daqui nós até andamos nele aqui, de vez em quando dá uma voada por aí, né? Com um avião, que antigamente não Pássaros existia. estão lá. Até um tempo atrás não acontecia isso, mas hoje o homem tem esse privilégio, né? Deus, ele vai sempre, eu sempre digo isso e eu consigo ver isso aí, que Deus, ele vai permitindo o homem voar, vamos dizer. Não estou dizendo voar mesmo, mas no sentido de ele descobrindo isso, ele gozando, e isso fisicamente. Porque há um tempo atrás ninguém voava mesmo, né? Hoje você voa, você tem condição de olhar as coisas lá de cima, né? Antes, como um homem não subia nadinha que ele só se tivesse seguro em alguma coisa, né? Hoje não. Você sobe aí 11 quilômetros de altura, olha. Esses outros vão passando aí da atmosférica até, sai fora da atmosférica, vai lá, né, para as estações espaciais e olha de lá a Terra pequenininha, né? Mas aí é só para o homem compreender que existe um Deus acima disso tudo aí, né? Então Deus, ele vai se revelando na energia, na comunicação, em toda essa ciência humana. Ele vai dizendo, olha, isso aí é uma partezinha de mim, isso aí não é nadinha em relação ao que eu sou. É para o homem se descobrir, conseguir descobrir Deus. Aí o homem vai se amarrando mais nisso aí, quer dizer, já fica às vezes até mais difícil, né? Então a energia mesmo é uma das coisas que representa muito Deus, né? Quando Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um raio, uma energia. E ele está falando do Satanás, e a energia dele, que ele que criou Satanás. Então veja que é uma energia forte, é uma coisa invisível. Você não consegue ver. E existe, e tem força, e tem poder de explodir as coisas. Ou de movimentar, de trabalhar, entendeu? Então é uma demonstração de Deus. Comunicação sem fio. Ah, Deus não comunica. E se hoje nós se comunicamos, o homem se comunica, então ele vai deixando o homem, vai se revelando, aí vai permitindo que o homem faça isso para ele dizer, rapaz, Deus está em todo lugar mesmo. Se até eu estou, assim no sentido, eu rodo o mundo inteiro num minuto se eu quiser, num celular hoje, imagina Deus, tá entendendo? Então, mas a morada dele é acima disso aí tudinho, não tem sol, não tem nada não, para ele, né? Aí você vai ver hoje essa extração da energia do sol. Aí você vai ver quem criou o sol. Aí o sol vai movimentar a terra, sobra energia que, numa distância que está, o cara com uma plaquinha ali, esse tamanho aqui, movimenta umas coisas.
capta a energia, imagina ele todo, esse sol todinho completo. Uma demonstração ali do poder de Deus, uma pequena partículazinha de Deus. Que um dia ele vai apagar, que ele criou um dia desse. E aí um dia ele vai dizer, ó, tá bom, para aí, já um dia até ele apagou 3 dias, não foi não. No tempo do Egito, não, vou apagar aqui, que esses meninos estão com muita brincadeira aí, eu vou 3 dias sem sol. Então é assim. Então veja só para o homem se descobrindo, né? Reconhecendo. Palavra mais. Então vamos. Segundo subtópico, o céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o 3º céu. Não por acaso, esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado e de estar para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 20, capítulo 2, versículo 6. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habita e o habilita a vencer a cada dia. Exatamente. Esse poder vem de lá, que é para movimentar nós aqui, é exatamente te conduzir, né? E dar habilidade, tanto habilidade como juntando aí, né? A habilidade dá um entender que é só a inteligência ou a sabedoria, mas o poder, a unção, né? A graça, tudo, né? Vem da parte do Senhor. E principalmente esse gozo, é uma das coisas que a gente tem que falar bem, que as coisas de Deus te dá prazer em fazer. Porque as pessoas parece que quem está fora diz, ô coitado, o pobrezinho fica sujeito a esses pastores, a esse abestado, rapaz. Eles não falam mesmo isso aí, porque parece que você está sofrendo. Pelo contrário, nós estamos alegres em fazer isso aqui, entendeu? Então isso dá prazer, né? A gente tem uma recompensa que vem da parte do Senhor. A gente tem que estar dizendo isso aqui para as pessoas saber disso e se interessar em querer fazer também. Provar, né? É sentir isso que a gente sente, né? Então, esse Deus, ele nos habilita com esse poder, ele te dá outorga, né? Ele te dá as armas, né? E tudo que é o necessário para você trabalhar nesse reino na terra aqui. Então Deus, ele não faz nada não. As pessoas ficam, se confundem as pessoas com essa questão aí de Deus. Deus tem poder, tem. Mas onde é que está teu Deus? Está no céu. Ele não vem para cá fazer o serviço. É entre nós aqui, a obra é entre nós, não é não? Então ele te dá apenas essa habilidade aqui. Te habilita, te dá armas para entre nós trabalhar nesse reino entre nós aqui. Não é assim? Terceiro subtópico, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Assim o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 2. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e por isso o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses capítulo 3 e versículo 2.
A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial, Efésios capítulo 2, versículo 19. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 e 1 João capítulo 3, versículo 2. Exatamente, é que Deus ele vai se revelando a você, ele vai permitindo você entrar nessa dimensão. Você pode ver o próprio Jesus, quando ele pregava, ele chegou a um ponto de dizer assim: há entre vós pessoas que vão ver o reino do céu antes da morte. Antes de morrer, eles vão ver o reino do céu. Eles vão conseguir. Então, o que foi que aconteceu? Ele chamou, 8 dias depois disso aí, ele chamou ali Pedro, João e Tiago, irmão de João, e subiram o monte da transfiguração. E ele se transfigurou, ele ficou igual ao sol, a luz. Ou seja, a carne dele corruptível se tornou incorruptível, de maneira que ele passou para essa dimensão. E os meninos foram juntos, que viram. Quer dizer, aí eles viram ele falando com Elias e Moisés. E não precisou Jesus dizer: isso aqui eu quero apresentar a vocês aqui, Moisés. Não, Pedro foi logo chegando para ele dizendo: Senhor, é tão bom nós estar aqui. Quem é que quer sair de uma dimensão dessa mais? Que é isso que nós precisamos ter porque a gente vai entrando nisso e você vai tendo um gozo, uma confiança, uma esperança, uma visão, um entendimento disso que você quer mais. Então, no caso dele ali, ele disse: como é bom nós estar aqui. O Senhor quer que a gente faça uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias? Não precisou ele falar. Então, a voz do céu, numa nuvem, disse para ele: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Escutai-o. Dá ouvido a ele, o que ele disser. Então, Paulo faz menção disso aí. Pedro, na sua carta, dizendo: eu ouvi do céu a voz dizer. Rapaz, então, essa dimensão aqui, espiritual, que nós vamos entrando, nós mesmos, crente aqui. Então, você vai entendendo isso. Rapaz, olha como é bom. E as pessoas que estão fora criticam, porque ele está lá no 1 Coríntios 2,14. Não compreende, porque se descende espiritualmente. Então, o mundo espiritual você vai penetrando através da palavra, né? E você vai se regozijando e vendo essa necessidade de investimento mais ainda, né? Que é a iluminação da mente para compreender as riquezas dos mistérios de Deus. É isso aí? Nós vamos aí para o intervalo, então? Sim. Vamos aqui para o nosso intervalo, depois voltamos aí já com o segundo tópico da lição. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos é dada por nosso Deus, com grande a nossa salvação.
rasgada e a dívida terminou. A herança restaurada, pois o jugo se quebrou. O Espírito enviado e a graça transbordou. Nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. Esse é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos é dada por nosso Deus, converte a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos é dada por nosso Deus, converte a nossa salvação, converte a nossa salvação, converte a nossa salvação. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, nossa Deus! Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse. Primeiro subtópico, o novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Esse céu também, ora nós, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra, conforme está em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. O adjetivo grego kainós, que é novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. Está em Isaías capítulo 65, versículo 17. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Pois é, uma das coisas que a gente tem que se interessar, né? Buscar para compreender isso e cada dia compreender mais. Aí às vezes as pessoas ficam pegadas a coisinha, cavando o chão aí para achar coisa antiga, que passou. Não, tem que ver para frente, vai igual o apóstolo Paulo falou aqui, deixando as coisas que passaram e olhando para frente, para o alvo, né? E prosseguindo. Então não adianta você estar olhando para trás, quer saber de coisa para trás? Já passou? Não, quero ver para frente o que tem para mim. Aí nós vamos investir naquilo que está vindo aí. Acreditar no Senhor, assim como Ele já fez todas as coisas, tudo que aconteceu, que estava na Bíblia, já aconteceu até aqui, vai acontecer as que faltam ainda, né? Então a gente tem que ter essa certeza, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico, a linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Hebreus capítulo 12, versículo 23, Gálatas capítulo 4, versículo 26, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar
em que Deus e o Cordeiro são seu templo. A glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e 23. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Além disso, depois da ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como lugar de redimidos que habita a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a Nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Exatamente, está bem explicadinho ainda, não? Porque é um lugar desejável, né? Mas para isso a gente tem que se adaptar. Logo aqui, nessa instrução do Senhor, né? Aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono, né? Então, esse é um vencer. O que é isso? Vencer você mesmo. Tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir para essa porta estreita, não olhando para as concupiscências desse mundo, as vaidades mundanas, né? As avarezas, essas coisas todas, e olhando, almejando o céu de verdade, né? Quando você faz isso, o Senhor é contigo, né? Para te esclarecer, né? Então vamos aí, o terceiro tópico, né? Terceiro tópico, céu, o fim da jornada cristã. Primeiro subtópico, estaremos onde Deus está. Em Apocalipse capítulo 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João 14, versículo 3. Nesse lugar habitaremos com Deus, em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Levítico capítulo 26, versículos 11 e 12, Ezequiel 43, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Pois é, aí a gente tem que entender que o começo de tudo é aqui, é agora. A gente volta a dizer, né? Essa convivência, esse relacionamento com Deus é agora. Você tem que forçar, mesmo se esforçar, né, em se relacionar com o Senhor hoje. E a carne, ela não pode agradar a Deus, não pode, a Bíblia que diz, não pode. Então você já sabe que não pode. Então você vai ter que se relacionar, fazer a vontade de Deus sem poder. Forçado. Por isso que é aquele que vencer. Né? Então, agora essa conclusão que é aqui, que isso aí é a chegada. Você pode ver que um atleta, a vida natural, você nasce, o trabalho que é para chegar no final. Qualquer trabalho que você for fazer, começar uma casa, aí a conclusão é maravilha, mas o trabalho que teve nesse entre-meio aí, quer dizer, e aí o trabalho nosso é aqui, na terra, de vencer isso, essas vaidades mundanas, de maneira que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai,
mas é do mundo. Não é desse reino do céu aqui, não é do céu, mas do mundo. Então você tem que jogar fora isso aí, se adaptar aqui para chegar nessa final aqui, ó. Né? Ó, aí você está de pé diante do Senhor, aprovado. Né? É isso aí. Exatamente. Vamos, segundo subtópico. Segundo subtópico, as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, versículo 54, Isaías capítulo 61, versículo 3, Isaías capítulo 65, versículo 19. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material, em Romanos capítulo 8, versículo 21. Pois é, a gente tem que sempre falar. O próprio Jesus em carne, ele, quando Deus saiu dele ali para que ele morresse, ele fez uma pergunta: Pai, por que me desamparaste? Ele não, ali como ele só mesmo, só na carne, sem Deus, ele não estava entendendo direito, que ele fez uma pergunta: por quê? Então, quando você vai ver o que faz, o que eu quero dizer, o que faz a gente entender esse mundo, essa salvação, esse céu aqui, é Deus em você. Se não tiver Deus em você, você não vê Ele, você não entende nada desse mundo espiritual, porque o lado do mal não vai te mostrar, pelo contrário, ele vai esconder isso aí, né? Que é para você nunca ver a salvação. Então, aí, quando você vai ver João Batista, que introduziu Jesus, disse tudo aquilo, sabia desde que nasceu, ele sabia quem ele era e quem Jesus era. E depois, quando ele foi preso, o Espírito saiu dele, acabou o ministério dele. Ali, Jesus já foi introduzido, começou a pregar, Deus já permitiu que ele fosse preso. Ele mandou perguntar para Jesus se ele era o Cristo mesmo, ou se esperava outro. Já pensou um negócio desse? Quer dizer, você sem Deus, você fica babaca, você não consegue, você não sabe de nada, não tem condição de entender nada. Por isso que precisamos buscar todos os dias no Senhor. É como que você não bebeu água, não comeu por vários dias, você fica sem ação, sem ânimo, sem alento. Entendeu? Espiritual, é assim. Então quando você busca em Deus, quanto mais busca, está abastecidinho, alimentado, você tem visão, tem compreensão disso aqui, para que possa investir cada vez mais, né? Vamos ao terceiro. Terceiro subtópico, o céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividades. Adoração, Apocalipse 19, versículos de 1 a 8. Serviço, Apocalipse 22, versículo 3. Ilimitada aprendizagem, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 11, Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos.
Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Exatamente. Então, como eu disse, tem a atividade, né? Só que não tem esse esforço físico, você não pode olhar por esse lado aqui. Porque aqui nós temos cansaço, doença, você vai envelhecendo, tudo, né? Tudo é limitado. Você é com teu próprio esforço que você já não... Com Deus não, é o próprio Deus que te sustenta com toda a sua energia, o seu poder, né? Então é uma coisa totalmente diferente, que não existe, né, envelhecimento, coisa nenhuma, né? Então ele vai limpar as lágrimas dos nossos olhos, né? Então isso é maravilhoso, né? Então vamos aí à conclusão. Conclusão: para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza, João capítulo 3, versículo 12. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu, de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. É isso aí, né? Graças a Deus, estamos aí concluindo mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, que você que nos acompanhou, espero que tenha aprendido, né? Sim. Né? Tenha aí aprendido alguma coisa, tanto com o comentarista como com nós também. E nós, com certeza, aqui estamos aprendendo, né? Mas é isso aí. E que a gente não esqueça desse alvo, né? De investir, de lutar pela nossa própria salvação, para compreender, acreditar cada dia mais, porque você só acredita mais naquilo que você está entendendo, né? Então aqui as coisas de Deus, quanto mais você busca, mais você acredita, né? Porque você vai sendo revelada. Agora mesmo eu estava conversando com o Márcio Cleito aqui a respeito das palavras do Senhor Jesus, da Bíblia, né? Que é como que seja mistério. Você lê um versículo, você não entende nada, você orando mesmo da fé, abre a mente e você diz, não é que eu consegui agora entender o que é isso aqui. Aí amanhã você vai para o mesmo versículo, já é outra coisa. Que Deus ele vai abrindo, é como uma porta que ele vai se abrindo, né? Esse mistério você vai entendendo as coisas de Deus, é um alimento mesmo. Sabe aquela coisa, né, de você comer hoje, amanhã, olha lá, é o mesmo alimento, um feijão, mas você come de novo, até tem outras proteínas, né? Do mesmo jeito é a palavra de Deus, e isso nós vamos cada dia aprendendo mais e mais com o Senhor, né? É isso aí, que Deus abençoe. Estamos aí já finalizando o nosso programa e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio, né? Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.